Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica. Hoje é dia da gente falar sobre o Carnaval de Pesqueira. Dessa vez com uma abordagem diferente de um programa anterior sobre o mesmo tema que a gente já fez. Aproveite e se inscreva no canal, deixe um like se você gostar do conteúdo, deixe um comentário. São aquelas coisas que a gente pede para você fazer para ajudar nesse trabalho de divulgação, ajudar a fortalecer esse trabalho. A biografia de Zeferino Galvão, que eu terminei de escrever, está em fase final de diagramação e em breve vai estar disponível para venda. Então, conforme essa reta final do trabalho for chegando ao fim, eu vou noticiando para vocês ficarem a par, tá bom? Então, vinheta e a gente começa em seguida. Num programa anterior sobre o Carnaval de Pesqueira, a gente chegou à conclusão de que no começo do século XX, essa festa popular ela já era consolidada na cidade. E isso nos fazia pensar de que os festejos de Carnaval tenham começado talvez no fim do século XIX. A gente não aprofundou na oportunidade porque não era o tema central do programa, mas será desse. O que a gente vai fazer nesse programa é tentar encontrar um ponto inicial para essa história. Eu adianto, de que não é uma tarefa fácil. A gente talvez não consiga uma data exata, seja por falta de documentação, ou seja, pelo simples fato da gente não ter uma data exata de um evento fundante do Carnaval em Pesqueira. Mas diante disso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai recorrer mais uma vez ao padre Frederico Maciel, no livro dele, o Bassagas, que ele dá umas pistas interessantes para a gente tentar chegar, pelo menos, a uma aproximação. Os escritos do padre Frederico Maciel são baseados em informações orais e também nos cadernos de nota que foram deixados pelo pai dele, Orestes Maciel, e pelo maestro Tomás de Aquino, que era seu avô. E foi justamente o maestro Tomás de Aquino que entrou para a história de Pesqueira como o fundador da sua vida social. Ele se fixou na cidade em 1883 e no ano seguinte ele já começou a colocar em prática algumas ações que de fato começaram a movimentar Pesqueira socialmente. O primeiro ato dele foi fundar uma escola de música, era uma escola gratuita de música. E essa escola impulsionou a criação de uma banda. Naquele mesmo ano, em 1884, o maestro criou também a banda que ele deu o nome de Criancinha. E vejam só o que diz o padre Frederico, acrescentando mais informações a essa história. Da Criancinha se formavam orquestras para os bailes nas casas de família e se tiravam tocadores para o correr do martelo nos leilões, para as serenatas românticas ao luar, para animar a primeira agremiação carnavalesca de rua que surgiu, o Pirão de Mel, nos dias de folia. Percebam que ele não dá uma data, mas deixa claro de que o Pirão de Mel foi o primeiro bloco de carnaval surgido em Pesqueira. E talvez a primeira manifestação desse tipo na cidade, a primeira manifestação carnavalesca. Então talvez esteja aí, de fato, o embrião do carnaval pesqueirense. A gente, por enquanto, não vai conseguir fechar uma data, mas dá para a gente definir um intervalo. Esse intervalo vai de fevereiro de 1885 e fevereiro de 1888. E os eventos que fecham esse intervalo são, na verdade, o começo da Criancinha e o final do seu funcionamento, o final da sua existência, pelo menos com esse nome. Então, se o Pirão de Mel, se o bloco Pirão de Mel, ele surgiu, ele foi um desdobramento, uma inspiração da Criancinha, então ele surgiu provavelmente entre o Carnaval de 1885 e o Carnaval de 1888. Existe uma outra versão
que conta como surgiu o carnaval em Pesqueira, que aponta para um festejo ocorrido em maio de 1888, no espaço onde hoje é a Praça Jurandir de Brito, onde antes foi o Pátio da Liberdade. E essa festa teria ocorrido em maio de 1888, justamente pelo fim da escravidão, uma festa pela publicação da Lei Áurea. Então, escravos recém-libertos teriam se reunido ali e festejado com música e dança tradicional africana, ou cambindas, como também se chama. Inclusive, viria daí a história, ou a justificativa para se dar o nome àquele espaço de Pátio da Liberdade. Essa informação é polêmica, não cabe aqui, fica para outro programa, mas essa é uma versão que também é contada. No entanto, a versão do bloco Pirão de Mel, ela parece mais plausível, digamos. Inclusive, seria anterior, porque se essa festa do Pátio da Liberdade se deu em maio de 1888, o bloco Pirão de Mel teria sido fundado, na melhor das hipóteses aí, ou na pior das hipóteses, melhor dizendo, em fevereiro de 1888, se não antes, como eu falei no intervalo, entre 1885 e 1888. Mas de toda forma, uma versão não anula a outra. Existe também a possibilidade de uma coisa ter se juntado à outra e ter, digamos, engrossado esse caldo para o surgimento das festas de carnaval em Pesqueira. Como vocês devem ter percebido, não é uma questão fácil de responder, para variar, não é uma questão que a gente consegue resolver com facilidade, mas a gente consegue pelo menos datar aproximadamente o surgimento do carnaval em Pesqueira. A gente tem pelo menos um intervalo entre 1885 e 1888. Isso se a gente considerar qualquer uma das versões. O padre Frederico, ele fala muito a respeito do maestro Tomás de Aquino, muita informação. Por outro conjunto de documentos, a gente percebe que de fato o maestro foi um grande pivô para o surgimento da vida social pesqueirense. Isso merece um programa especial só para falar dele, do maestro. Mas por enquanto a gente vai ficar aqui porque o foco é o carnaval. E o padre Frederico, ele acrescenta ainda de que não se tem certeza se o maestro foi um dos organizadores ou um dos fundadores do bloco Pirão de Mel, mas de certeza ele foi no mínimo o incentivador ou foi a inspiração. Então, o maestro está diretamente ligado, a gente pode dizer, ao surgimento do carnaval de Pesqueira de qualquer forma. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa.